Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, criador no Mitra, e nesse vídeo a gente vai comentar sobre a barra de filtros e o tapume. Então a gente vai analisar como que eu faço para criar uma barra de filtro, as configurações que uma barra de filtro tem e também o tapume que envolve a barra de filtros. E aí para isso eu tenho aqui uma tela onde eu coloquei uma tabela aqui com a minha dimensão de cliente. Coloquei algumas dimensões pais aí também, né? Cidade, tipo, ativo, status. E uns cubos, celular, e-mail. Aí eu também coloquei aqui dois gráficos só para a gente ver, né? Que a barra de filtros ela influencia a tela como um todo. É importante a gente ter essa noção da abrangência da barra de filtros. Para a gente ver como que eles se comportam aí com o filtro. E aí aqui eu tenho um gráfico de receita anual, formato barras, né? E um gráfico um mapa, na verdade, de receita anual também dos estados. O de barras é relacionado aos clientes e o de mapa relacionado aos estados. Beleza. E aí, dito isso, então, vamos partir para a criação de uma barra de filtros. Aqui, eu vou vir aqui nas máscaras. Quando eu clicar aqui com o botãozinho aqui no mais, vai aparecer para mim criar uma barra de filtros, opa, uma barra de filtros ou uma máscara. Eu quero criar uma barra de filtros. Eu vou colocar o nome dela aqui de tapume, só para a gente analisar. Essa aqui é a tela de configuração do filtro, da barra de filtros. Então, aqui na parte da esquerda tem uma visualização, né, da barra de filtros. No quadrado do meio aqui, no card do meio, eu tenho as dimensões, onde eu vou querer que onde eu vou querer colocar naquele filtro. Então, eu vou selecionar as dimensões que eu quero que aquele filtro tenha, que pertença àquele filtro, para que seja possível o usuário selecionar. Então, tudo que eu selecionar aqui, ele vai para a barra de filtros e vai ficar elegível para o meu usuário fazer a seleção. E aí aqui do lado direito, nas dimensões escolhidas, é onde que eu faço a configuração delas. Então, no nosso caso, a gente tem uma tabela lá que envolve cliente e tudo mais. Então, eu vou pegar aqui a minha dimensão cliente. E aí aqui ele mostra ó, o nome da dimensão e a raiz. No caso aqui, vamos pegar o cliente, a cidade, o tipo e o ativo. Quando eu seleciono e clico no botão azul, ele vai aqui para o lado direito para mim fazer as configurações dessas dimensões. E também aqui do lado esquerdo eu consigo ter a visualização do filtro, como que ele vai ficar lá na tela. Já já eu mostro mais detalhes. Aí aqui então eu tenho o nome da dimensão, o alias, então é onde eu consigo trocar, né? O nome, ó, ali já trocou. Aqui está cidade. Aqui no filtro está escrito MT-cidade. Se eu colocar só cidade, lá fica só cidade. Aqui é muito, muito bom a gente trabalhando com isso para não ficar os prefixos, sufixos de dimensão, né, que a gente usa bastante. Então, esse aqui é a funcionalidade de trocar o nome. Beleza. Ah, eu coloquei uma dimensão errada, não quero que tenha ativo no meu seletor. Eu clico aqui no checkbox, já aparece a tela para me devolver ele para cá e ele já sumiu daqui. Vou voltar ele, vou colocar aqui o nome dele para mim trocar o nome, né? Se tiver alguma coisa aqui, ele vai trocar. Beleza. Agora eu tenho mais três configurações que eu posso estar fazendo. Limitar itens com base na seleção, seleção única e configurações. Quando eu clico aqui, por exemplo, em cliente, ó, na visualização aqui, eu consigo ver que vai abrir vários clientes, eu posso selecionar vários. Se eu clico para ser seleção única, quando o usuário clicar aqui para abrir a dimensão que ele vai querer selecionar, ele não pode selecionar João Marcos, Gabriela e Cristina. Ele vai selecionar somente um membro dessa dimensão. Então vamos deixar aqui no ativo, seleção única, só para a gente ver como que isso vai se portar lá na tela. O limitar itens com base na seleção, é, ele funciona da seguinte maneira. Caso eu queira que aqui na visualização do que o meu usuário possa selecionar, mostre somente X
membros da dimensão. Eu já tenho uma seleção na tela, ou, por exemplo, uma seleção de etapa, uma seleção de status, por exemplo. E aí eu quero que o usuário, nessa barra de filtro, só selecione os clientes que pertencem ao status que está naquela seleção. Então, se eu coloco para limitar, ele vai funcionar dessa maneira. Ele vai limitar os membros que mostram aqui na barra de filtros, né, dentro da dimensão cliente, por exemplo. Ele vai limitar os clientes de acordo com uma seleção. E aqui as configurações é caso que eu queira colocar uma seleção dentro dela aqui. Então, por exemplo, se eu venho aqui na cidade, adiciono uma dimensão de estado, pode ser São Paulo. Na hora que eu vim na cidade, só vai aparecer São Paulo. Porque eu coloquei, porque eu coloquei o filtro de estado. Aí eu só tenho a cidade de São Paulo. Se eu coloco São Paulo, Rio de Janeiro, na hora que eu venho aqui tem São Paulo e Rio de Janeiro. Se eu coloco São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, já apareceu Uberlândia e Belo Horizonte aqui de Minas. Então, aqui é uma maneira de eu estar trabalhando exatamente essa questão da limitar, só que aqui direto nas configurações. Vou tirar aqui a seleção. E aí eu posso colocar uma seleção dinâmica, sobrescrever, é uma tela de seleções normal. Opa, aqui, aí, fechou, tirei. Tá, feito isso, eu tenho aqui umas configurações que eu posso alterar a cor primária, a cor secundária, que é mais questão de layout, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui, eu vou colocar um vermelho. Troca aqui, vou voltar a cor que estava. E se eu venho aqui e troco a cor secundária para um vermelho? Trocou ali. Então é basicamente trocar as corzinhas dessa abinha que fica aqui. E aí, outra configuração que é em relação ao tapume, que eu vou ativar o botão de aplicar a seleção e o de esperar a seleção para mostrar componentes, que ele já vai ativar esse botão aqui. Primeiro, eu vou mostrar ele sem o botão, depois eu mostro ele com o botão. Então, para a gente ativar esse filtro aqui, a gente clica com o botão direito na tela, configurações da tela, filtro, tapume. Já fechei, e ele vai ficar aqui, ó, no cantinho. Quando eu entro no modo preview, clicando, ele já vai abrir aqui as minhas dimensões. Então, se eu quero selecionar o João Marcos, eu clico aqui, clico fora, ele já filtrou o João Marcos. E ele já traz aqui e preenche o restante das informações também. Então, galerinha, vamos partir agora para o tapume propriamente dito. Então, a gente vem aqui nas configurações, vamos ativar o botão de aplicar seleção, botão de esperar seleção para mostrar componentes. Quando a gente vem aqui na tela, ó, já mudou o jeito que é apresentada. Antes, sem estar ativado isso, ela vem com a tela com os componentes normais, a barra de filtro ali. Eu uso ali, eu arrasto ela, né? Clico para abrir ela, seleciono a dimensão que eu quero, clico fora, já atualiza. Aqui é um pouco diferente. Eu tenho que selecionar a dimensão que eu quero. Vamos supor, eu quero selecionar o João Marcos. E eu vou clicar em aplicar a seleção. E aí ele vai mostrar a tela filtrada de acordo com a seleção que eu quero. Se eu tiro e aplico, não mostra, vai mostrar como se não tivesse nenhuma seleção. Selecionei e apliquei, ele vai filtrar. Tirei e apliquei. Vamos dar um recarregar aqui. Vamos supor que eu fechei, abri, mudei de tela, abri, voltei. Ele vai vir para mim selecionar a nova dimensão. Aí a gente pode brincar aqui e selecionar o jeito que a gente quiser. Aqui no caso do ativo, que nem estava selecionado, seleção única. Eu não consigo selecionar dois. Eu não consigo selecionar sim e não. Eu consigo só o sim ou só o não. E aí o resto ele já vai se portar. Então, se eu quero todos os clientes ativos, selecionei e apliquei, ele já vai vir aqui tudo de acordo com essa seleção. Então, o Tapume ele é muito usado quando eu tenho essa questão que eu quero que o meu usuário ele obrigatoriamente faça uma seleção ao entrar na tela, ou eu quero deixar livre para ele fazer uma seleção mais específica, mais dinâmica, do jeito que ele quiser ali e tudo mais. Então, o Tapume é utilizado quando eu quero que tenha esse passo de aplicar a seleção
né, ao entrar na tela, ao recarregar, enfim, para que eu consiga trabalhar da melhor maneira a minha visualização dos dados. Então, basicamente isso, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato. Até a próxima.